E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais uma aula de Excel e hoje nós vamos falar sobre um assunto que até mesmo aqueles que têm um certo tipo de conhecimento com Excel ainda tem muita confusão, que são as referências absolutas e mistas. Então, desde já peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, não esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre receber as minhas aulas aí quando eu gravar, tá certo? Lembrando que o link desse arquivo vai estar na descrição do vídeo, então pode baixar lá e acompanha aqui as aulas comigo, tá certo? Referências absolutas e referências mistas. Vou fazer um breve resumo aqui sobre o que seria, né? Muitos de vocês já sabem do que se trata, mas as referências são esses cifrões aqui entre as células, né? Então, as referências de células, né? Então, nós temos esse cifrão aqui antes da letra, né? E entre a letra e o número. Então, essa é uma referência absoluta, né? Mas e quando só tem aqui, ó, por exemplo, somente entre a letra e o número da célula? Ou quando nós temos aqui somente antes da letra? O que significa isso? É o que nós vamos ver hoje na aula. Primeiro, de referências absolutas. Imagine que você tem uma folha de pagamento, onde na coluna A temos o nome dos funcionários, na coluna B nós temos os seus salários respectivos, e você precisará calcular na coluna C a atualização do salário conforme o dissídio aqui de 7,50%. E aí, como é que você faria? Vamos lembrar que a referência absoluta ela é quando toda célula ou o intervalo de célula é congelada, certo? Então, como que nós faríamos esse cálculo? A título de exemplo, nós vamos fazer o seguinte, ó, aproximar aqui um pouquinho, igual, não vou colocar nenhuma referência e eu vou multiplicar pelo meu dissídio. Só que o meu dissídio, ele precisa estar congelado. E como é que eu faço? Pressiona o F4 uma vez aqui, ó, certo? Voltando aqui, ó, eu vou pressionar uma vez o F4, ó, olha como é que fica. F4, pronto, tá certo. Ah, mas Rogério, você falou que a coluna é para o novo salário. Muito bem, nós encontramos a diferença, né? A diferença não, né? A parte de 7,5 sobre o salário, 7,50%, 7,5%, enfim. Como é que nós fazemos agora? Agora é fácil, agora é só pegar e adicionar novamente o salário. Pronto, tá aí o novo salário calculado. Mas o que eu queria trazer a atenção é que eu vim aqui e coloquei aqui, ó, cifrões aqui, ó, tá vendo? Ó? Os cifrões entre as... Eu tornei esta célula aqui absoluta. Então, quando eu clicar e arrastar para baixo, as linhas que acompanham aqui, elas irão contempladas no cálculo. No entanto, a minha referência aqui vai ficar totalmente congelada. Vamos voltar aqui então para o cálculo. Venho aqui na alça de preenchimento, dou 2 cliques, está lá todo calculado a minha atualização salarial. Vamos entender o que eu estava querendo dizer. Perceba que eu fiz o cálculo nessa primeira célula, certo? Mas eu estendi, cliquei, arrastei para baixo e eu calculei para todos os restantes. Por eles não terem, nem a primeira célula e nem a última terem a referência absoluta, quando eu cliquei e arrastei para baixo, eles acompanharam, certo? No entanto, quando eu travei, isto é, quando eu congelei aqui, ó, a X, ela ficou ali paradinha. Então, nesse caso especificamente, nós usamos referência absoluta. Deixa eu desfazer aqui que eu tinha colocado referência, certo? Mas, Rogério, o que significa referências mistas ou
referências de linha e coluna. Muito bem. Lembra que eu estava falando que às vezes tem situações que nós vemos uma referência nesse aspecto, o cifrão entre a letra e o número da célula? Ou antes da letra, o que significa isso? Certo? Vamos imaginar aqui uma matriz de dados onde eu preciso entender neste intervalo qual é a minha expectativa de margem de lucro para os meus produtos aqui. Então, eu tenho os meus produtos, eu tenho o custo de produção aqui e eu quero atribuir aqui nesse intervalo a minha expectativa de margem de lucro de acordo com esses parâmetros. Por quê? Porque cada região tem um parâmetro específico para a sua margem de lucro. Como é que eu faço isso? Nós vamos usar, então, no cálculo aqui para multiplicar o meu custo de produção, cruzando os dados com os meus parâmetros de margem de lucro, as referências de linha e de coluna. Como é que eu faço? Venho aqui, seleciono essa primeira célula aqui. Novamente, deixa eu aproximar aqui. Foi muito. Eu coloco aqui igual, certo? Eu vou pegar aqui, ó, célula aqui de porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu não quero uma referência primeiramente de linha, então eu vou pressionar aqui, ó, 2 vezes o F4, voltando para cá. 2 vezes, certo? Eu vou multiplicar por quem? Pelo meu custo de produção aqui, ó, certo? 900 aqui. Então, eu vou aqui agora multiplicar. Só que nesse caso especificamente, eu vou colocar uma referência mista de coluna. Por quê? Porque quando eu clicar e arrastar para o lado, todo esse parâmetro aqui, ele precisa estar acompanhado no cálculo. Mas aqui o custo de produção, isto é, o valor de 900, ele tem que ficar paradinho. No entanto, quando eu clicar e arrastar para baixo, ele precisa acompanhar os cálculos, contemplando 800, contemplando 600, 200 e assim por diante. Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, certo? Enter, tá lá, calculado. Vamos entender agora melhor, especificamente. Vou clicar e arrastar para o lado. Pronto. Olha, perceba que quando eu venho aqui na célula e venho verificar a fórmula, perceba aqui, ó, que quando eu cliquei e arrastei para o lado, ele contemplou aqui esse parâmetro por percentual. No entanto, aqui ele ficou quietinho, congelado, em contexto de linha. Agora eu vou selecionar aqui também de novo e vou arrastar para baixo. Olha só que interessante. Vamos pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, certo? Quando eu cliquei e arrastei para o lado, ele acompanhou o parâmetro de porcentagem. Quando eu cliquei e arrastei para baixo, ele ficou quietinho aqui, ó. Ele não movimentou. O que movimentou foi somente aqui, ó. Somente o meu custo de produção, que veio aqui para 400, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, as referências mistas de linha e de coluna funcionam para quando fizermos cálculos em que eu tenha uma matriz ou que eu tenha um intervalo de dados, seja em linha ou seja em coluna, eu consiga, né, não clicar e arrastar, seja para o lado ou seja para baixo, efetuar o cálculo de maneira produtiva, sem que eu tenha muitas complicações, certo? Então, funciona dessa maneira, referências absolutas, quando eu simplesmente congelo totalmente uma célula ou um intervalo de célula, e referências mistas, onde eu congelo somente a parte de contexto de linhas e no contexto de colunas. Tá certo, pessoal? Foi uma aula rápida, uma aula expressa, tá certo? Eu espero ter ajudado aí muita gente, né, que tenha ainda dúvidas relacionadas a esse tipo de assunto no Excel.
E se você gostou, mais uma vez, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas que talvez também tenham as mesmas dúvidas que você, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.